Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de julho de 2024. Eu sou o Thunder e estamos aqui com Nanare. Eu espero ter falado certo. E temos aqui a história da Kanata, infelizmente é da Kanata, onde ela está aqui passando por um momento pós... Ela não, né? Todas as personagens envolvidas nesse incidente aqui, de um pequeno percalço, né, de percurso aqui no meio de uma apresentação de líder de torcida, onde uma das personagens acabam se acidentando e a história segue em cima disso, né, onde mostra o dia a dia delas depois de um tempo desse problema eu não vou saber o nome da garota que tá se recuperando, eu acho que é a Megumi. É a Megumi. Deve ser por aí. E o primeiro episódio, ele quer apresentar a gente a todas as personagens aqui, meio que fazer uma jam aqui com todo mundo, falar quem são os personagens principais, que eventualmente, provavelmente, assim como mostra a abertura, elas vão se juntar para fazer um clube de líder de torcida, né? Mas é aquele negócio, o que importa é que só está na nossa tela neste exato momento, né? Vai Brasil, vai Ana... Como é? Ana Aveiro Nakamura dos Santos? Eu acho que eu acertei. Não, errei. Ana Aveiro Nakamura dos Santos Moreira Custini. Isso, esse mesmo. Porque se o anime fosse dela, pô, seria 10. Ah, não é dela, né, paizão? Não é dela. Então não é 10. Simples assim, não é dela e nem da garota parkour. Então o que sobra pra assistir anime? Não sei, né? O primeiro episódio me diz direito. Porque esse é o problema desse primeiro episódio, né, mano? Ele bota os personagens e fala, não, os pontos das ações, beleza. E fica nesse ir por 20 minutos. É. Exato. É sobre isso. É sobre isso. Assim, o primeiro episódio é bem falho. Bem falho. Ai, cara, eu quero só ver uma coisinha aqui. É a primeira vez que o diretor, o Kakimoto Koudai, ele dirige e faz script de episódio, né? Ou seja, ele dirige e escreve. E eu senti um pouco bastante disso aqui. Porque na direção, pô, legal, ele faz algumas sequências bem bacanas, principalmente quando ele precisava fazer parkour, onde ele era mais criativo, ou ele fazia sequências de ação como um todo. As cenas de Slice of Life também eram boas, mas, cara, o texto é muito morno. É muito, tipo, beleza... Você tá me introduzindo personagens, você tá contextualizando o conflito, ou contextualizando o estereótipo delas, mas... Cara, eu não senti esse episódio, tipo, condensando em um episódio. É meio que um recorte de momentos dessas personagens e tá aí. É isso aí. Tipo, o episódio, inclusive, ele acaba de um jeito bem assim. É isso. Tá aí, os personagens... Agora, o que vai fazer com isso? Qual vai ser a dinâmica em cima disso? Cara, eu não faço a menor ideia. E eu não sei se isso vai se manter ao resto dos episódios, cara. Porque é um episódio meio que acaba pela metade. Eu não consigo sentir e condensar qual vai ser a linha de segmento dele. Ou se vai ter uma, não sei lá. Vai que, Na né? real, ele não acaba na metade. Ele acaba exatamente onde ele queria acabar, só que o problema é o meio. Ah, sim. O meio é justamente, temos essas personagens. E... Parkour. Como que elas se conectam, o que elas querem fazer juntas, elas só aparecem. Tanto que é por isso que a nossa querida Ana tem mais graça até pra gente, porque primeiro ela tem mais energia nas cenas, ou a garota do parkour pelo menos faz alguma coisa de parkour. E segundo que a Ana pelo menos tem mais dinâmica entre esses personagens, porque senão elas só conversam e não fazem muita coisa. Pô, conversar no Slice of Life tá tranquilo, não? Pois é, mas elas só conversam. Sobre o quê? Sobre nada.
Aí, o Slice of Life, Slow Life é sobre isso. É sobre conversar sobre nada. Ah, entendi. É, de fato. Só que o problema é que, em tese, isso aqui é um anime de esporte. E aí é o meu ponto. O meu ponto é esse. Não tenho problema nenhum com elas conversarem. Com elas dialogarem. Só que, pô, tu tem um primeiro episódio. Você tem que sintetizar as ideias de passar alguma coisa. Ou pelo menos tu passar status quo de personagem. Aqui, eles dão a introdução inicial de que aparentemente elas são um time. Depois, por algum motivo, o time desassociou. Provavelmente por conta de um trauma da protagonista com algum tipo de lesão. Mas tudo isso eu tô inferindo com base no que ele me apresentou. Só que os diálogos não reverberam nada disso. Então, os diálogos estão falando sobre outra coisa, outros contextos. Então, esse tipo de aspecto eu tenho que inferir dentro da situação. Então, os diálogos não são as problemáticas envolvidas na trama principal. Os diálogos, eles estão separados por outras coisas. A trama desse primeiro episódio é mais sobre a Ana querer reviver o canal no YouTube dela do que necessariamente sobre o conflito desse grupo que gerou a questão do esporte. Tanto que um dos poucos pontos que se encaixam com o plot principal é a questão do trauma da protagonista. Que a gente vai ver aos 45 do segundo tempo quando ela dá uma pirueta e não tem dano de queda. Então, assim, eu acho que o principal aqui não é nem os diálogos em si, mas, assim, como que isso foi estruturado para um primeiro episódio. Ele não consegue condensar esses aspectos pra, tipo, falar, ó, nesse primeiro episódio a obra vai falar sobre isso. E enquanto a gente não chega até a conclusão disso, a gente vai te mostrar o processo até chegar lá. Só que os diálogos que a gente tem aqui, eles fingem que se conectam diretamente a isso, mas não conectam. Porque fica tudo ali permeando o subtexto, do porquê que tá todo mundo distante, do porquê tem que vir a Ana com um elemento externo e meio que concatenar essas personagens que estão separadas. Então, assim, isso daí fica no subtexto. Gente, tá no episódio 1, cara. Tu não pode ficar colocando isso por ali. Porque, querendo ou não, isso daí você tá construindo a base pra tua narrativa, pô. O episódio 1 é a tua publicidade, pô. É a tua venda. Se tu não conseguir vender a obra no episódio 1, acontece isso. Um anime que nem é ruim, tem nota 6.80, anime list. Não que seja relevante, mas assim, é difícil obras terem notas baixas, porque geralmente a nota é alta, a não ser que tenha seja uma atrocidade gigante. Mas assim, é assustador no sentido de que aqui você tem uma boa ideia, você tem uma boa ideia inicial da questão da trama, no sentido de ter um conflito com relação aos personagens. Ele te introduz isso inicialmente pela apresentação, então ele já começa no esporte. Você passa pelos núcleos de personagem para aproximar esse grupo e você entender como eles funcionam. Só que mesmo ele tendo uma estrutura que poderia fazer com que ele falasse desse aspecto principal, até pra gente setar aonde que a gente vai descobrir mais sobre isso no final do primeiro episódio, pra descobrir que ela teve um trauma. E aí você precisa concatenar esses elementos. Só que assim, eu tô vendo uma obra de Slice of Life, esporte, eu não tô vendo uma obra de mistério. Mistério suspense, eu não deveria estar tendo que fazer esse processo pra correlacionar com relação ao conflito de personagem. Porque, querendo ou não, o ponto principal dele é conflito de personagem. Inclusive, é nesse ponto que eu falo que eu tenho um problema no diálogo, porque é justamente o... Beleza, na teoria tem conflito de personagem. Mas aí, quando elas interagem em si, não tem exatamente um conflito. Aí, beleza, não precisa necessariamente ter um conflito a princípio, mas até porque esse grupo todo é praticamente desconhecido pra todo mundo, exceto a protagonista e a cadeirante. E a amiga da cadeirante que não conhece a protagonista. Mas daí, quando elas vão interagir mais a fundo, a gente não descobre muito nada de novo sobre. Tanto que, como você falou, ficou só pro final pra gente saber que isso teria algum tipo de trauma. Então, tipo, ele é muito obtuso pra uma história que é tão inclusive, extrovertida. Porque as personagens têm uma personalidade por conta da produção, principalmente a parcuzeira e a brasileira, só que daí ele não se aproveita disso, fica tudo muito distante. E pra um primeiro episódio, isso é muito falho, cara. Principalmente porque você tem que, como você falou, apresentar o ponto do que você quer fazer. Porque mesmo que você seja anime de esporte, beleza, o que você vai fazer com o contexto do esporte? Porque se eu pego na própria sinopse, era mais um contexto do esporte ser uma ideia de autoajuda do que de fato praticar a torcida em si. Mas nem isso eu consigo ver direito no episódio.
A gente tem uma cena no início pra fazer a apresentação, e é só. Então, tipo, eu fico com muito mais dúvidas do que eu deveria, sendo que esse anime não é um anime para se ter dúvidas. De fato. Faz sentido. Não, mas assim, tu só ter uma apresentação faz sentido, porque a partir do momento que o grupo rachou, ninguém mais tá fazendo mais o esporte. A mais perto disso é a parkourzeira. Mas só que, tipo, beleza. Mas só que esse aspecto de não ter outra apresentação, beleza. É pelo próprio contexto da narrativa que foi proposto de dividir o grupo. Ok. Só que aí, nesse processo de divisão, não adianta você ficar me apresentar um personagem em cima de outro personagem, e um personagem olhar pra cara do outro e falar sobre 300 outras coisas que não tem a ver com esse aspecto, e eu ter que subentender que tem um conflito entre os personagens. Eu subentendi que tem um conflito entre os personagens, que tem uma barreira que tá ali erguida que os personagens não conseguem falar sobre isso. Mas eu estou subentendendo isso. A direção em nenhum momento teve a capacidade de me passar essa informação. Eu tô subentendendo o que tem ali. E aí você tem um outro aspecto que aí eu também tô subentendendo, de que, tipo, pô, cada uma tem uma personalidade diferente da outra e complicada de se relacionar com a outra. E por conta disso, elas não falam. A obra me apresentou isso? O diretor me apresentou isso? Não, eu tô subentendendo isso. Eu tô subentendendo muita coisa que eu não deveria precisar subentender em uma obra do gênero. Exatamente. Pois é. Pois é. Eu sinto que as cenas querem muito mais... eu vou destacar a personalidade da personagem, não o contexto em si. Tipo... Ou até mesmo fazer o próprio show-off, porque, pô, nesse sentido, em apresentação, quando ele tá fazendo ação, eu acho bem competente, tá? Tanto na parte do começo, da líder de torcida, principalmente da garota do parkour. A garota do parkour não tem nem nome, olha só. Deixa eu ver qual é o nome dela. Suzuha, a garota do parkour. Acho que é o Banai, não? O Bunai Suzuha, ou conhecida como garota do parkour, não importa. Então, assim, meio que eu não sei. Chega no final do dia, eu também não sei o que o anime quer fazer. Tipo, sinceramente, se tirar o meme da BR, sobra tanta coisa pra esse primeiro episódio. Assim, caraca, quero muito acompanhar esse anime. É divertido? É divertido. É legal? É legal, mas, pô, eu acho que é muito pouco. Assim, ter esse sentimento pra esse primeiro episódio, sei lá, é muito pouco. Bem, É um anime que, sinceramente, não vai conquistar, a não ser que você já esteja interessado pela BR. tem essa. Se bem que ela também faz o seu show à parte. Eu acho que por âmbito de carisma, por personalidade, por ação de cena, caraca, ela deu um show aqui. Porque, de fato, como o Igor falou, ela que tava fazendo alguma coisa. E ela quebra barreiras de comunicação e ela interage. Eu acho que é o que precisa pra esse anime. Então, por favor, Ana, vire nossa protagonista, salve esse anime. Talvez eu veja mais alguns episódios pelo meme e vai Brasil. Mas, sinceramente, eu esperava mais. Eu tô um pouquinho decepcionado. Sabe o pior? Foi exatamente o que eu esperava, porque eu tava com essa dúvida desde os trailers. Porque nos trailers eu tava olhando, beleza, mas eu nem sabia. Pra ser uma noção, eu só me toquei que era um anime de fato de líder de torcida quando saiu o segundo pôster. Não foi nem por conta dos trailers. Caraca, pode crer. Eu acho que no guia também a gente não falou essa informação. Que era sobre líder de torcida. Líder Até de porque torcida. Essa parte da sinopse saiu depois. Não tinha nos trailers. E é obra original, né? É. Tá aí. Acho que. O problema tá se desenhando. A obra é original. O diretor tá no seu primeiro trabalho como diretor e compositor de série? Não. Não, como diretor ele já foi diretor. Não, mas como compositor, sim. Junto sim. é a primeira vez. E compositor não, ele já fez outras coisas de composição de série. Fez? Não, mas os dois juntos. Os dois juntos é a primeira vez. Aonde então, ele isso trabalhou? é complicado. Eu não achei. É um filme de Bang Dream. Ele Tá. Não, mas o que eu acho complicado e estranho é que ele não conseguiu consolidar os dois, porque o aspecto é justamente que o texto não tá se comunicando bem pra conseguir estruturar a narrativa. A narrativa não tá estruturada de forma
que seja facilmente entendível pro espectador entender o que tá se passando ali. Uhum. Isso que é estranho. Eu saí desse primeiro episódio sem saber se o grupo ainda existe, se o grupo tá separado, se a protagonista tem alguma coisa além do trauma. A única coisa que eu descobri que o episódio conseguiu me apresentar de forma bem feita, e é mais pela personagem do que pelo roteiro em si, é que a Ana não tem dificuldade com relação ao YouTube, por isso que ela quer socializar com todo mundo. Esse é o conflito do episódio que eu consegui pescar. Os demais estão lá aberto. Pois é, pois é. Cara, eu acho que eu ainda fico um pouquinho triste, mas sei lá, não sei se isso melhora ao longo do tempo. Eu gostaria que sim, mas ainda é um começo meio apático. Eu espero que ele consolide. E é isso. Ô, Maurício, quer falar mais alguma coisa? Você não falou nada? Não tenho muito o que acrescentar aqui. A única coisa que eu colocaria é que eu não analisaria ele tanto pela perspectiva de anime de esporte, mas sim de anime de garota fofa fazendo coisa fofa. Eu acho que por essa apresentação que ele faz aqui, onde o clube da vez é uma coisa muito secundária e o principal são os estereótipos de personagem, que é o que grita na sua tela, que é a brasileira hiper extrovertida que sai abraçando, pegando, tocando, beijando todo mundo, a parkourzeira que é quase o oposto, hiper introvertida e que sai pulando e se afastando e tudo mais, e você tem a outra personagem que tá ali com a sua questão de trauma, que é protagonista, etc, etc. Ele me puxa muito mais pra isso. Anime de garota fofa fazendo coisa fofa, com alguns conflitos básicos ali pra fazer uma trama básica, e o pano de fundo pra isso vai ser o clube de líder de torcida. Se a pessoa gosta desse tipo de anime, parece meio fraco, daí puxa os motivos que vocês já falaram. Não aprofundam muito as características dos personagens. Você tem 2 núcleos que se destacam das demais, o resto nenhuma é muito memorável, o que é um ponto para esse tipo de anime, né? Geralmente em anime de garota fofa você tem um cast maior de cada uma tem seu estereótipo que difere uma da outra, acaba sendo memorável nessa questão. E como vocês já falaram, a trama é meio obtusa no que ela quer falar ou nos conflitos, ela não sabe muito bem colocar as coisas. Então, pra quem gosta desse tipo de obra, você já foi comprado, vai em frente, mas pra quem quer um pouquinho mais de qualidade de texto, não sei, tá estranho. De fato. Ou vamos seguir a minha lógica de espera sair um recorte no caso, onde tem todas as cenas da Ana, aí a gente assiste o anime com todas as cenas da Ana, e é isso aí. Então, esse foi Nanare Hananare. Eu não sei se eu vou continuar, talvez eu veja mais alguns episódios, mas eu quero ver pelo menos pra onde a Ana vai. Ana, o Brasil tá contigo. A Ana tem o povo, não tem o anime, mas tem o povo. E é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha, compartilhe com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Conheça também os outros vídeos de primeiras impressões que estamos aqui fazendo. Coloca aqui nos cards, né? Tem aqui a playlist. E também, se você quiser assistir com a gente lá na Twitch, estamos fazendo live de segunda a sábado a partir das 2 da tarde, onde a gente grava tudo isso, onde a gente faz toda a bagunça. Talvez a gente esteja ao vivo neste exato momento, né? Se você tá vendo isso daqui depois das 2 horas da tarde e antes das 3 horas da manhã, né? Eu acho que é importante. E é isso. Vou ficando por aqui. Um bom anime.